Eu tenho absoluta certeza de que o acesso ao conhecimento e o desenvolvimento do conhecimento, ele significa muito mais do que um crescimento profissional ou mesmo técnico, ou ainda financeiro. Mas é um desenvolvimento pessoal, inclusive em termos de cidadania e de política, muito importante e que, obviamente, não interessa para governos, para estruturas de poder que seja disseminado. Vamos dar um exemplo. Na Roma Antiga, você podia ensinar para um escravo matérias técnicas. Você podia ensinar matemática, engenharia, medicina, profissões manuais, mas você não podia ensinar ele nem direito, nem filosofia, nem retórica, que é a arte da expressão. Ora, por que você não pode ensinar essas coisas? Porque essas coisas são artes que levam à reflexão, são conhecimentos que levam à reflexão. Então, veja, é a mesma coisa no mundo de hoje. Quanto menos você é capaz de entender o mundo de hoje e interpretá-lo, mais sujeito a poderes externos você fica. E quando eu me refiro a poderes externos, pode ser o poder, sim, de um governo, mas às vezes, sim, de um grupo, por exemplo, econômico, ou até mesmo de alguém que se auto-intitule por algum motivo, um guru, ou um líder, ou até mesmo um professor. O papel do professor deve ser o papel de ajudar você a buscar a sua autonomia, a sua reflexão. Mas no momento em que ele coloca a palavra dele como uma lei ou como uma verdade absoluta, então ele está deixando de ser um professor para se tornar um comandante. E isso é complicado. Portanto, nem para alguns indivíduos, nem para grupos inteiros, interessa para que a população tenha uma capacidade de estudos ou de conhecimento, de interpretação do mundo muito boa. E no Brasil, um país de herança escravista, esse desinteresse pelo estudo, esse desincentivo pelo estudo, pelo conhecimento, me parece uma coisa que se cristalizou muito fortemente. Se eu parar para imaginar que durante o período em que nós fomos uma escravatura, a população que tinha acesso ao conhecimento não chegava a 5% da população, e o restante era escravo ou trabalhador pobre, submetido a condições duras, não era nem um pouco interessante que esses escravos se emancipassem intelectualmente. Porque a emancipação intelectual deles seria seguida pela busca da emancipação física, política, pessoal. Isso não era nada interessante. Portanto, eu tenho a sensação de que nós criamos no Brasil uma certa desvalorização do estudo, como se o indivíduo que estuda fosse pouco prático ou pouco ligado à vida prática. E isso nos levou há uma cultura de realmente negação do conhecimento. Claro que não é o único fator, tem vários outros, tem muitos outros, mas eu chamaria a atenção para isso. E o curioso é que agora no século XXI, e aí não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, parece que exibir a sua ignorância travestida de opinião se tornou algo muito popular, muito recorrente, como se fosse até meritório você ir para uma rede social e dizer uma coisa meio absurda que choque as demais pessoas e você se aferrar naquilo. Ora, me parece uma reprodução deste desprezo pelo conhecimento que foi moldado lá atrás, historicamente.
Só que agora nós vamos às redes sociais para falar isso. Claro que não é só nas redes sociais, né? Quer dizer, eu já presenciei situações em que os alunos falavam bobagens na sala de aula e até riam dos próprios erros, né? Minimizando os próprios erros num comportamento meio jocoso, né? Num comportamento de piada com tudo, tá? E meio que colocando o outro que sabe um pouco mais, o que estudou, como ele sim um anômalo, né? Ele sim como o fora do padrão. Tá? E isso tudo é muito complicado, né, gente? Porque ele cria um ambiente no qual, então, o conhecimento, a cultura nunca vai ser valorizado, sempre vai ser desvalorizado. Seja nas redes sociais, né? Seja na sala de aula, seja na família, né? E aí termos como nerd, como CDF, né? Se tornam ofensas recorrentes e você, ao invés de incentivar o crescimento intelectual do indivíduo, que, como eu já disse, né, promove o indivíduo enquanto ser humano, enquanto cidadão e sim, enquanto profissional, né, você vai estar promovendo o quê? A ignorância, a estupidez, que não vai produzir outra coisa a não ser massa de manobra, tá, ou mão de obra barata. Eu acho que já está na hora da gente decidir o que a gente quer ser. Massa de manobra, mão de obra barata ou cidadãos e cidadãs intelectualmente autônomos e intelectualmente produtivos.